sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras. A Câmara do Rio de Janeiro nunca foi uma casa de bons exemplos. Beneficia-se, como as demais do Brasil inteiro, do caráter periférico dos legislativos municipais. Isto é, como o foco da mídia privilegia Brasília, os parlamentares municipais pintam e bordam sob a proteção de uma penumbra tentadora. É bem verdade que há ainda alguns vereadores decentes e que, trabalhando-se com dedicação e persistência, é possível fazer leis que justifiquem a existência de um poder legislativo citadino. Mas a atuação da meia dúzia de 3 ou 4 vereadores corretos é cada vez mais dramática. Nas casas legislativas do Brasil, há uma tendência inercial de formações de maiorias acachapantes, no dá lá toma cá, de interesses espúrios e geralmente girando em torno do poder executivo. Esse episódio da compra de carros de luxo, que despertou a indignação geral da população, uma pesquisa de um jornal na internet mostrou que 96% dos cidadãos a condenavam, é na prática apenas a ponta de um iceberg. Ao longo dos anos, a casa que ganhou o epíteto de gaiola de ouro, já na época do antigo Distrito Federal, na década de 50, tem se esmerado em abusivos acréscimos de privilégios que se forjam em plena luz do dia, enquanto muitos dos seus parlamentares costumam rechear, e aí é que é o grave, rechear seus orçamentos na calada da noite, em votações de matérias encomendadas por grupos econômicos liderados pela construção civil e pelas empresas de ônibus. Estive na Câmara na quinta-feira passada. Participei de uma audiência pública sobre os guardas municipais, todos concursados, que uma emenda à lei orgânica da minha autoria transformou em servidores públicos, transformou os guardas municipais, que eram de uma empresa da prefeitura, em servidores públicos, que a função da segurança é de servidor público. Essa minha emenda, no entanto, foi derrubada na justiça pelo prefeito César Maia sob a alegação de que tratava de despesa. Em compensação, virou promessa de campanha de todos os candidatos a prefeito nas últimas eleições. Eduardo Paz, eleito, encaminhou a nova proposta semelhante à minha, logo depois da sua posse, e
Embora ela tenha sido aprovada já em 2009, o processo de transformação do guarda de concursado da empresa municipal de vigilância em servidor da administração ainda não saiu da estaca zero. Até hoje os guardas, que eram os únicos do Brasil empregados de uma empresa sob regime seletista, não tomaram posse como estatutários. Aí lá na Câmara encontrei alguns vereadores e o clima era de tensão. Carlos Eduardo, um aguerrido parlamentar do PSB, foi logo me dizendo: informe a seus leitores que recusei terminantemente esse carro, não vejo razão nenhuma para a compra. Rubens Andrade, também do PSB, lembrou que há muito mais do que considerar numa visão crítica da Câmara, e tem razão. A compra dos carros, que já havia sido tentada na década de 90, pega muito mal, porque é uma desnecessária ostentação de mordomia. Mas agora seria uma boa hora, uma boa oportunidade para uma criteriosa lavagem de roupa dessa Casa de Leis, de onde saíram 4 dos seus mandatários nos últimos 2 anos, direto para a cadeia. E onde, infelizmente, se chega lá hoje em dia, menos pelo espírito público e mais pela manutenção de caríssimos serviços sociais, atendimentos que se faz da população, aproveitando do sucateamento da saúde pública, do serviço público, pelo uso da máquina pública. Candidatos governistas sempre têm um apoio muito grande da máquina pública, ou por pressão de grupos como as milícias, ou então gastando uma baba, né? Dinheiro que custa muito mais, que soma muito mais do que os subsídios que vão ser pagos nos 4 anos de mandato. O fato do presidente da Casa, Jorge Felipe, ter decidido suspender a compra dos carros, que estava causando desconforto de todos a respeito, esse fato, porém, não significa que houve uma opção pelos bons modos daqui para frente. Essa atitude agora era a única cabível ante a pressão da opinião pública. Daqui a pouco podia acontecer de invadirem a Câmara. Independente de outras mazelas ali, como a contratação excessiva de pessoal terceirizado, sem concurso e sem controle, do tamanho dos gabinetes, pessoal do gabinete. O gabinete custa muito caro hoje. É preciso olhar também para outros órgãos públicos que colecionam mordomias, inclusive com carro de luxo para seus titulares, e para outras casas legislativas, como a Assembleia do Estado, que acaba de renovar sua frota com os mesmos veículos de luxo pretendidos pela Câmara, só que lá são 70 deputados estaduais. Para ser coerente, essa mesma mídia que soube expressar a revolta dos cidadãos poderia fazer um levantamento também nos 3 poderes. Pode ser que essa Câmara, que ficou muito mal na fita com essa tentativa de isotar-se de uma frota de luxo, tenha boas companhias que permanecem na moita. Você sabe que em relação à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu falo de uma instituição onde estive durante 10 anos, da qual fui excluído por uma liminar. Nunca aconteceu nada igual no Brasil. Uma inacreditável, liminar inacreditável, insustentável, concedida por um desembargador a um suplente muito barra pesada, apadrinhado pelos capos que até hoje manobram a maioria fisiológica naquela casa. Na época, em 2007,
Escrevi bastante a respeito. O suplente obteve a liminar quando ainda não havia jurisprudência sobre filiação partidária. Insatisfeito com a guinada do PDT para o fisiológico, eu havia saído do partido tanto quanto ele saiu por outros motivos, é claro. Só que, ao ter acesso ao mandato no ano de 2007, achei que seria coerente reafiliar-me. O mandato para mim era do partido e atendi então ao convite do presidente do Diretório Municipal, Brizola Neto. Acredita, mal eu voltei à Câmara, passei a enfrentar uma saraivada de pressões de todos os níveis. Os cabeças lá, os que mandam lá, não me perdoavam pela luta que eu travei em 2004, 2003 e 2004, um ano e meio, para aprovar o Código de Ética, um Código de Ética rigoroso e sumário, verdadeiro, consistente. E acabou que, indo à votação, a minha proposta foi derrotada por 28 votos a 9. O fato teve uma repercussão muito negativa na época e mostrou o verdadeiro perfil da casa. E muitos jornais publicaram os nomes dos vereadores que votaram contra o Código de Ética. Desde então, embora tivéssemos derrubado a liminar em plenário, a postura do tal desembargador, que se tornou relator no órgão especial, foi procrastinando o meu retorno, que só aconteceu depois das eleições de 2008, que disputei em condições precárias, totalmente solitário. E sabe por que eu voltei? Porque o suplente, aquele elemento, acabou executado, sabe Deus por ordem de quem? E aí de quem quiser saber. A questão do poder desfigura a alma humana, mexe com a cabeça. Esse negócio dos carros, quando eu estava lá, muitas vezes se falava nisso. Era muito do exibicionismo, ou por outra, da expectativa de impunidade. O cara podia entrar levar a multa que levasse, quem pagaria era... É uma pena, porque nós precisamos de um poder legislativo decente. Com certeza nós precisamos. O pior que acontece no episódio desse é a generalização. Eu já falei sobre isso. O pior que pode acontecer é as pessoas acharem que não tem mais saída, que não há mais possibilidade de levar ninguém decente para a Câmara, para nenhuma casa legislativa, para lugar nenhum do poder público. Aí a pessoa generaliza, ela é despolitizada. Você vê nesse caso aí do automóvel, foi um escândalo porque quando eu estive na Câmara quinta-feira, os guardas municipais estavam lá, sabe por quê? Porque eles ganham R$800 por mês. E eles perguntavam, alguns perguntavam, não podem nos pagar o salário básico do nível médio, que é R$1.200, não pode, mas podem comprar carro de R$70 mil para os vereadores. E aí entrou no nível da comparação. Professor, quanto ganha um professor? Profissional de saúde, quanto ganha? Funcionário do executivo ganha muito mal, trabalha muito e ganha muito mal. Então, nós precisamos começar, a partir desse episódio dos carros, a repensar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e todas as câmaras e todas as casas legislativas. Se nós falamos de uma democracia no sentido clássico da palavra, com a representação dos 3 poderes, nós não podemos abrir mão de um legislativo que se imponha e que imponha respeito. Por hoje é só. O inacessível chão é minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Amanhã, se esse chão que eu beijei